Olá, os Espíritos escrevem para você. No programa Consciência Espírita de hoje, nós continuamos com essa temática que já se transformou no verdadeiro quadro do nosso programa. Mas antes de falar sobre o que os Espíritos escreveram hoje para você, eu queria lhe dizer que o Espiritismo com Allan Kardec está nesse livro que você está vendo aí agora. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos responde: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As dúvidas seculares que perturbaram a nossa consciência encontram resposta, esclarecimento no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A literatura espírita, graças a Deus, é muito fértil. A literatura com temática espírita nos apresenta obras de qualidade, uma diversidade muito grande. E o gênero vencedor, eu tenho certeza, é o romance. Veja esse livro que está aí na tela. Cela para muitos, liberdade para todos, do espírito Carlos Alberto Menezes, edição da Mundo Maior Editora, uma psicografia da nossa querida Amarílis de Oliveira, que está aqui do meu lado. Olá, Amarílis. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar dessa obra que eu amo, né? Um trabalho que eu amo de paixão. Amarílis, você demorou para vir no programa. Vocês não me convidaram mais? Amarílis, eu queria dizer para você o seguinte: existem livros que impressionam a gente e que prendem a gente do começo até o final. Cela para muitos, liberdade para todos. Psicografia da nossa querida Amarílis de Oliveira vai aos bastidores das prisões, vai aos bastidores de uma casa de detenção, contando o que acontece numa cela. Claro que para chegar até a cela, houve um acontecimento determinante. O livro é cheio de diálogos, é pleno de expressões esclarecedoras e sensibiliza a nossa alma, toca a nossa alma. Amarílis, a gente nem imagina o que acontece numa cela do sistema penitenciário brasileiro. Fala um pouquinho do livro para quem não vai contar a história toda. Conta só o comecinho. A história de um homem que ele traz um ódio anterior e ele fica existindo nisso, concebendo, percebendo e sentindo, e esse ódio, mesmo tendo acontecido o fato numa vida anterior, ele encarnou e continua, e isso vai levando ele literalmente à loucura, né? Que ele começa a agir como louco. É um verdadeiro obsessor encarnado. É, ele é obsessor de si mesmo, né? Na verdade, ele é obsessor de uma emoção deletéria, que é a raiva, o ódio. Que ele sente pelo genro. Pelo genro. E um ciúme terrível da filha. Exatamente, mas eu acho que o ciúme é mais... secundário. Exatamente, por causa da raiva. E provavelmente o genro entrou na família para que esse ódio se diluísse, mas ele não permitiu isso, né? Ele não permitiu isso. E quando ele é preso, ele entra em desespero, ainda entrega o ódio. Eu não posso contar o final, porque esse livro é um livro que tem um estilo literário de suspense. Um desenrolar. Um desenrolar, mas é uma leitura muito dinâmica. Aliás, a Orbe dos escritores, que é a Orbe que eu escrevo, são vários autores, cada um com o seu estilo. Isso no plano espiritual? No plano espiritual. Você é inspirada por esses escritores? Olha, são várias formas. Normalmente vem por telepatia direta, vem via telepatia, que muitas vezes até esqueço que eles estão do outro lado, né? Nós conversamos, não é uma coisa assim, eles me mandam, não é assim. É um trabalho, como eu estou fazendo aqui com você. Os bons espíritos não mandam, eles nos inspiram. Inspiram, é um colega de trabalho, né? E às vezes algumas coisas que eles têm às vezes usam termos que são antiquados, que é da época que eles estavam encarnados. Aí eu falo, olha, esse termo não se usa mais, as pessoas não vão entender. Porque a língua é muito dinâmica também, né? E aí eu substituo com autorização, não vou meter no meu bedelho, né? É um prazer, claro, trabalhar com eles. E cada um tem seu estilo. Esse é um estilo mais de suspense. Olha, Carlos Alberto Menezes.
É uma alma numa situação de muito equilíbrio, de muita paz, porque ele consegue contar uma experiência dolorosa neste livro, de Aham. forma muito equilibrada e tomando como referência acontecimentos dolorosos da sua vida, para que o leitor possa entender o que é o processo de obsessão. Então, quando ele psicografou o livro, ele já tinha ultrapassado esse nível, né? Então, foi um erro absurdo que ele cometeu, mas ele já ultrapassou aquele erro. Graças a Deus. Então, ele consegue lidar de uma forma madura com isso, né? Porque, assim, sem emocionalismos, né? A emoção faz parte de nós, mas o emocionalismo é a emoção exagerada. É a paixão. Exatamente. Muitas vezes cega, que nesse caso, né? Verdade. Que ele entrou de roldão e foi indo. Quando ele viu toda a ação ter uma reação, e no caso dessa foi muito negativa. Você acredita, Marílias, que em determinados momentos do livro, eu sinto como se eu estivesse vendo uma novela. A Aham. forma pela qual o espírito se comunica é muito simples, é muito objetiva, mas ele constrói todo um cenário, todo um panorama que acaba envolvendo a gente. E é preciso dizer, eu vou ter que dizer, que o fato dele permanecer na cela, em espírito, já desencarnado, ele acaba vendo coisas que estão acontecendo nos dois planos do sistema carcerário. Exatamente, esse é o objetivo do livro, mostrar as dimensões que se intercalam dentro de uma prisão. Os obsessores, os assassinos, os assassinados, os espíritos que muitas vezes já estão desencarnados, foram prisioneiros, já estão desencarnados e continuam presos lá. Inclusive, o termo cela para muitos não se limita só à grade prisional. Também é a pessoa que se aprisiona lá. Porque um espírito desencarnado não precisa ficar lá dentro, mas ele fica por autoculpa, ele fica por vergonha, porque ele sabe que o erro dele vai aparecer para todo mundo, mesmo que ele tenha negado. Então, o objetivo do livro é mostrar tudo isso e amplia muito a visão, né? E interessante, não há dúvida, Marílias, interessante que o próprio carcereiro, que não conhece muito da vida espiritual, mas tem um certo conhecimento religioso, ele comenta várias vezes, deve ter alguma coisa aqui, algum fantasma está andando aqui, porque todo mundo que vem aqui tem pesadelo, fica atormentado, não é, Marílias? É, exatamente. Mas isso é muito comum, né? Mas a pessoa não acredita em reencarnação, não acredita em outras vidas, não acredita em vida pós-morte, mas ela tem uma sensibilidade e ela, muitas vezes, eu já ouvi comentário que a gente chama assim de incrédulos, né? Que falam, nossa, mas parece que eu estou sentindo alguma coisa, esse ambiente parece que está com energia. Aí usa um termo mais assim... Popular. Parece que está com energias negativas, né? Você já ouviu isso Eu também, escuto né? tanto isso. Energias, porque ele não quer acreditar que é uma consciência Não que é? está lá. E as Aham. pessoas geralmente, você tocou num ponto muito importante que eu me bato muito. Reduz tudo a uma questão de energia. Ah, eu não estou bem que a minha energia não está boa. E você não está bem a sua energia. Existe muito mais do que energia e é isso que o livro que você está vendo aí, Cela para Muitos, Liberdade para Todos, do espírito Carlos Alberto Menezes, psicografado pela nossa querida Amarílis de Oliveira, revela: existem mais mistérios entre o céu e a terra do que você possa imaginar. E no Espiritismo, com Allan Kardec, nós vamos devagarzinho entendendo essa mecânica, como é que funciona a nossa interação com os espíritos, sejam espíritos de luz, não é, Amarílis? Exatamente. Ou espíritos obsessores. Nós estamos no programa Consciência Espírita, conversando com a médium Amarílis de Oliveira, sobre um livro belíssimo que nos traz uma lição inesquecível e que mostra os dois lados da vida numa prisão. Muita coisa acontece. Não dá tempo de Amarílis comentar neste bloco do programa, mas eu vou perguntar para ela o seguinte: Amarílis, você não acha que esse livro, Cela para Muitos, Liberdade para Todos, seria uma excelente peça de teatro? Não, não responde agora. Eu volto daqui a pouquinho, Consciência Espírita, falando sobre mediunidade. Os espíritos escrevem para você.